Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Deus abençoe vocês. Quero agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Quero agradecer também a vida do pastor, da pastora, que fizeram esse convite. Agradeço a confiança também. Foi apresentado um tema e hoje foi o dia de se reservar para estudar o tema. Entrei em contato com vários amigos para a gente discutir algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês aqui. Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo 28, que é referente ao tema relacionado ao sacerdote, relacionado Meus queridos, podemos iniciar a leitura? Diz assim: Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois, tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos, do meio dos filhos de Israel, para que administrem o ofício sacerdotal. Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, ele e fará veste santa Arão e teu irmão para a glória do ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração e a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, para que façam veste Arão, para santificá-los, para que me administrem o ofício sacerdotal. Meus queridos, pode assentar, por gentileza. Aleluia, Deus. Você poderia? Isso, por favor. Meus queridos, hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês, falando sobre o peitoral do sacerdote, porém, além do peitoral do sumo sacerdote, e apresentar a todos vocês que o sumo sacerdote, juntamente com o peitoral, eles apontavam para a figura bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu quero acreditar que os pregadores que passaram anteriormente já chegaram a comentar que lá no Antigo Testamento foi feito um tabernáculo, porém, nesse tabernáculo existiam os sacerdotes auxiliares e também existia o sumo sacerdote. Detalhe, o sumo sacerdote ele tinha a permissão, a autorização de Deus de uma vez por ano entrar em um lugar que tinha uma cortina que era chamado de um lugar santíssimo ou era chamado de um lugar santo dos santos. Agora entendam, esse sumo sacerdote, uma vez por ano, ele passava o ano se preparando, se santificando, se reservando, e uma vez por ano ele entrava no santo dos santos. E ao entrar nesse lugar, ele oferecia sacrifício por toda a nação. E o mais interessante é que em seu peito tinha um peitoral com 12 pedras. E é claro que essas pedras faziam referência a cada tribo de Israel, cada uma delas. E entre esse peitoral tinha o Urim Tumim, aonde o povo se achegava ao sumo sacerdote para consultar, para pedir auxílio, alguma resposta de Deus. Meus queridos, não está na Bíblia, mas segundo a tradução judaica, vai dizer que o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo do Santo, a Bíblia vai dizer que ele tinha um sino. Quando ele caminhava, o sino fazia barulho, demonstrando que ele ainda estava vivo. Quando ele entrava, pós-cortina, se o sino parasse de fazer barulho, significa que ele morreu, porque não estava conforme o querer de Deus. Porém, a tradição judaica
vai dizer que esse sumo sacerdote, além do sino, ele tinha uma corda. Porque quando o sino parasse de bater, eles viessem puxar a corda. Por quê? Porque, a não ser Moisés, nenhum outro poderia entrar no Santo do Santo. Então a tradução judaica, ela dizia exatamente o quê? Que amarrava uma corda, porque se o sino parasse de tocar, eles iriam puxar a corda. É claro que nós não temos relato que algum sumo sacerdote chegou a morrer dessa forma. Mas a tradução judaica vai dizer exatamente isso, que tinha uma corda que o acompanhava. Agora, olha que interessante, nesse peitoral tinha 12 pedras, tinha Urim e Tumim. Cada uma das pedras tinha um registro de uma das tribos de Israel. E além de ter registro do nome de cada tribo, essa pedra também tinha o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico. E quando Deus queria falar por meio do Urim e Tumim, essas pedras começavam a florescer. Quando elas começavam a florescer, o próprio sacerdote já interpretava o que Deus estava querendo dizer. Quem aqui se lembra daquele evento que Josué foi atacar uma determinada cidade e eles perderam, porque a família de Acã desrespeitou e acabou levando para casa o que não deveria? Deus olha e diz: olha, tem um anátema no nosso meio, santifica o povo, porque amanhã eu passarei aqui. Meus queridos, nesse evento que Deus disse, amanhã eu passarei aqui, chamaram o sumo sacerdote. E ao chamar o sumo sacerdote disseram: precisamos entender quem é o anátema, quem desrespeitou, quem não cumpriu. Chamaram o sumo sacerdote, apresentaram o peitoral e o Urim e Tumim, e de repente as pedras começam a florescer. E o florescer das pedras, conforme a letra do alfabeto hebraico, acabou sinalizando, mostrando que foi justamente a família de Acã. Percebe? Isso realmente aconteceu. Para nós entendermos a importância do sumo sacerdote, somente ele poderia entrar. Aliás, não somente ele, quem tinha entrada franca era também Moisés, que tinha uma intimidade que dispensa comentários. Porém, esse peitoral tinha o seu significado. Pelo fato de ter as 12 pedras, como as 12 tribos, na parte do peito do sumo sacerdote, isto significava que o sumo sacerdote estava levando a nação em seu coração. Quando ele entrava no Santo do Santo, com aquele peitoral representando as 12 tribos, significava que naquele momento ele estava representando toda a nação e apresentando todos eles a Deus, intercedendo, oferecendo sacrifício. Detalhe, o sacrifício deveria ser perfeito. Assim como ele está completamente santificado. Por isso que esse sumo sacerdote que nós estamos falando, que é Arão, e os demais que vieram, todos eles apontavam para um sumo sacerdote perfeito e também para um sacrifício perfeito, que lá na frente seria manifesto, humanizado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sumo sacerdote, ele já apontava que um dia nós teremos um sumo sacerdote, um dia nós teremos o sacrifício perfeito. Detalhe, o sumo sacerdote, ele tinha que sacrificar todo ano, ficava um ano se preparando para entrar no Santo do Santo e oferecer o sacrifício todo ano. Mas um dia, eles acreditavam que não iria precisar mais de todo ano sacrificar, porque nós teremos um sacrifício perfeito,
que ele será apresentado e sacrificado pelo pecado da humanidade. Um dia nós teremos o sumo sacerdote, e esse é perfeito. Meus queridos, esse sacerdote que é o Arão, o sumo sacerdote, podemos dizer que ele era o mediador do povo. Deus estava aqui, o povo estava aqui, e o sacerdote aqui para mediar e interceder. Percebe que o povo, ele não poderia entrar diretamente na presença de Deus. Deveria se aproximar até o sacerdote. E esse sacerdote iria ouvi-lo. E além de ouvi-lo, sacrificar algum animal perfeito, sem doença, para que aquela pessoa que pecou viesse alcançar misericórdia. Mas só que tem um detalhe: as grandes profecias messiânicas apontaram Jesus Cristo. Por isso que nesse peitoral que apresentava as 12 pedras e as 12 tribos, a minha pedra que deveria apresentar, que eu irei apresentar, é a esmeralda. Meus queridos, a esmeralda está relacionada com a tribo de Simeão. Só que tem um detalhe: essa tribo de Simeão estava localizado em uma porção de terra da tribo de Judá. No decorrer dos anos, a tribo de Simeão foi integrada à tribo de Judá. E a tribo de Judá começou a ter a sua evidência. E esta evidência trouxe o significado de que dela viria a promessa messiânica. Por isso que na tribo de Simeão nós iremos entender o significado de que Deus ouve. E na tribo de Judá teremos o significado que ali haverá esperança. Na tribo de Judá já temos o significado de uma promessa messiânica. Por isso que Jesus, ele veio da tribo de Judá. E ao vir da descendência de Judá, ele se humaniza. E ao se humanizar, eis o Cordeiro perfeito que tirará o pecado do mundo. Meus queridos, e uma das coisas interessantes é que a tribo de Judá, ela vai apresentar a esperança. A tribo de Judá, ela vai apresentar uma promessa messiânica. E essa promessa messiânica nada mais é do que a vinda do Messias, que é a vinda de Jesus, para trazer a esperança, para trazer a redenção, para trazer o acolhimento, e por que não dizer a grande explosão da graça? A grande explosão da graça. E uma das coisas interessantes é que quando Jesus, ele começa o seu ministério, teve todas as perseguições que é sabido de todos. No momento que ele foi pego, aliás, ele se entregou. No momento que ele se entregou, a Bíblia vai dizer que eles, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe em sua cabeça. Olha só, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe em sua cabeça. Essa parte de tecer uma coroa de espinho vai demonstrar exatamente o quê? A maldade humana. E eles tecendo uma coroa de espinho. E no momento que Jesus ele foi crucificado, a Bíblia vai dizer que os fenômenos naturais começaram a acontecer. Terremotos, o tempo escureceu e de repente o véu rasgou de alto a baixo. Meus queridos, por que o véu rasgou de alto a baixo? Lembram? O sumo sacerdote, ele tinha que se apresentar no Santo do Santo. Para ele entrar no Santo do Santo, ele tinha que ir além do véu. Só poderia chegar no Santo dos Santos se ele ultrapassasse o véu. Então, aquele véu estabelecia limite. Somente o sumo sacerdote pode entrar. Os auxiliares não podem. O povo não pode.
só o sumo sacerdote. E quando Jesus se entrega por nós, aquele véu ele rasga de alto a baixo. Eu vou pedir uma gentileza que se poderia. Isso. Eu estou ficando já aqui um pouquinho rouco. Isso. Som, testando. Meus queridos, o que acontece? Aquele véu, ele rasga de alto a baixo. A partir do momento que ele rasga de alto a baixo, aquilo ali significa que a partir de agora, você, eu, nós, não precisamos de ser humano, pessoa física, para interceder por nós, ultrapassando o véu, como sumo sacerdote, porque a partir do momento que o véu foi rasgado, isso significa que nós temos acesso com confiança nesse trono da graça por meio do sangue de Jesus. E é a partir daí que nós passamos a ter acesso com confiança. Percebem? Tínhamos o sumo sacerdote, o povo tinha que ir até ele, para ele apresentar o povo a Deus para alcançar misericórdia. Jesus, o sumo sacerdote, Jesus, o sacrifício perfeito, ele se sacrificou por nós, se entregou, o véu se rasgou de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Agora é Deus e homem, Deus e homem. Isso significa que nós temos a liberdade, temos o acesso com confiança para entrar na presença de Deus. Hoje, meus queridos, por meio do sangue de Jesus, nós temos esse acesso. Por meio do sangue de Jesus, nós podemos dobrar o nosso joelho e entrar no Santo dos Santos, que é a presença de Deus. Hoje podemos dobrar o nosso joelho e podemos clamar, pedir misericórdia, fazer igual Simeão, Deus ouve. E hoje podemos fazer exatamente isso. Por isso que a vinda de Jesus, como sumo sacerdote, como sacrifício perfeito, e como sacerdote perfeito, hoje já não precisa ter o sacrifício anual, porque Jesus, ele já se sacrificou por nós. E por meio desse sacrifício, nós encontramos, nós alcançamos, nós sentimos a graça de Deus em nossas vidas. Nós alcançamos e sentimos a graça de Deus em nossas vidas. Por isso que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Jesus Cristo, por meio da sua graça, nos acolheu. Jesus Cristo, por meio da sua graça, nos alcançou. Tem um escritor norte-americano. Era que poderia não dar mais não, pastor, para aumentar um pouco mais. Estou ficando... Som, testando. Meus queridos, agora. Meus queridos, então, Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Jesus, ele é o sacerdote perfeito. Jesus é o acolhedor por meio da graça. Tem um escritor norte-americano, o nome dele é Philip Yancey. Ele vai escrever um livro que tem por nome A Maravilhosa Graça. Esse livro, que tem por nome Maravilhosa Graça, ele vai dizer que o ambiente de graça é um ambiente onde existe a felicidade, existe a alegria, existe o favor de Deus em nossa vida. Favor esse que nós não merecemos, mas Ele nos proporcionou por meio da sua graça. Então Filipenses vai dizer que Cristo, Ele traz um ambiente de graça. E esse ambiente de graça é um ambiente de alegria.
é um ambiente de felicidade, é um ambiente que vai proporcionar um favor que nós não merecemos. Por isso que Jesus, como sacerdote, o sumo sacerdote perfeito, ele se entregou por nós, para que hoje nós tenhamos acesso literalmente à salvação. E uma das coisas interessantes é que Jesus Cristo, ao se entregar por nós, ele religa o homem com Deus e ele religa o homem com o homem. Mas como assim? Lá no livro de Isaías 53:5 vai dizer que ele foi ferido pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Meus queridos, transgressão e iniquidade é diferente. Quando nós falamos de transgressão, estamos falando de um pecado que é diretivo a Deus. Transgressão é um pecado que é diretivo a Deus. Iniquidade é um pecado que está relacionado à violação moral. E quando nós falamos de violação moral, estamos falando de um pecado que é cometido ainda em vida, relacionado ao outro, à sociedade. Quando você vai olhar Êxodo 20, nós iremos se deparar com o quê? Os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos. Quais são eles? Não farás imagens de escultura, não adorarás. Depois guardarás os sábados e não tomarás o meu nome em vão. Esses 4 primeiros mandamentos Deus pede para ele. E ao pedir para ele a violação desses mandamentos, que é os 4 primeiros, transgressão. Os 6 últimos mandamentos, Deus não pede nada para ele. Por quê? Porque são mandamentos morais. Os 6 últimos mandamentos são mandamentos morais. Deus proporciona, concede os 6 últimos mandamentos para nós aprendermos a viver em sociedade. Por quê? Não matarás, relacionado ao próximo, não furtarás, não defraudarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Percebe? Os 4 primeiros são mandamentos diretivos a Deus. Os 6 últimos são mandamentos que foram dados para nós aprendermos a conviver em sociedade. Por isso que os 6 últimos mandamentos nós iremos chamar de mandamentos morais. Por isso que lá em Mateus 22, os doutores da lei acabam indagando Jesus, dizendo: qual que é o grande e maior mandamento? E nesse momento Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Ele vai dizer: o grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus, que é os 4 primeiros. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é os 6 últimos. Percebe que Jesus pega os 10 mandamentos e resume em 2. Amarás o Senhor teu Deus, que é os 4 primeiros, e amarás o teu próximo, que é os 6 últimos. Por isso que aqui em Isaías 53 diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões. Lembram? Transgressões, pecado diretivo a Deus. Ele foi moído pelas iniquidades, pecado moral, de violação moral, que é os 6 últimos mandamentos. E quando Jesus se entrega por nós, ele foi ferido pelas transgressões, nos religando a Deus. Ele foi ferido e moído pelas iniquidades, nos religando com a sociedade, onde temos a evidência da imagem de Deus, para que haja uma confirmação do reino de Deus em nós. Por isso que a morte de Jesus pela humanidade como sacrifício perfeito religou o homem com Deus, porque foi ferido pela transgressão, religou o homem com o homem, sociedade, moído pelas iniquidades. Por isso que Jesus, sacrifício perfeito, Jesus, sacerdote perfeito, e é por meio desse sacrifício que hoje nós temos acesso, e é um acesso com confiança na presença de Deus.
Lá no livro de Marcos, capítulo 10, Marcos 10, Jesus estava a caminho de uma das celebrações de Jerusalém. De repente veio um jovem e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha e diz: guardaste os mandamentos? Ele: quais? Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não adulterarás, honra o teu pai e a tua mãe. E ele olhou e disse: eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Jesus olha e disse: tá bom, vende tudo que tu tens, dê aos pobres e segue-me, e terás um tesouro no céu. Percebe? Jesus, ele não citou os 4 primeiros, que é diretivo. Jesus citou os 6 últimos, porque são mandamentos morais. São mandamentos para nós aprendermos a conviver em sociedade. São mandamentos importantes, onde tem o manifesto da graça. São mandamentos importantes, onde tem o manifesto do reino de Deus. São mandamentos de tanta importância, onde mostra um convívio saudável e uma socialização favorável para o anúncio do evangelho do reino. Quando Jesus cobra dele os 6 últimos, ele fala: eu tenho feito isso. E Jesus fala: então vende tudo que tu tens. Percebe que o ponto principal não é vender literalmente tudo que tem. É só para saber se ele tinha sensibilidade com o próximo. É só para saber se havia um bom convívio. É só para saber se havia uma fragilidade para ajudar, para conviver, para socializar, para acolher. Mandamentos morais. Percebe que a morte de Cristo nos religa com Deus. A morte de Cristo nos religa com a sociedade. E tudo para que nós venhamos desfrutar da alegria da salvação. E é por isso que quando você olha para o Antigo Testamento, você precisa ir até o sumo sacerdote, falar que pecou, para ele te apresentar a Deus, para você receber misericórdia. Com a vinda e a humanização de Cristo e o sacrifício de Cristo, hoje temos esse acesso de confiança. Hoje conseguimos sentir a graça de Deus nos apalpando. Conseguimos entender que a misericórdia de Deus, ela, além de inundar o nosso interior, ela é a causa principal de não sermos consumidos, de não sermos devorados. Por isso que nós precisamos entender exatamente isso, que a cruz de Cristo é o maior significado de nós estarmos aqui. Vocês estão aqui recebendo as ministrações do pastor, da pastora, com qual finalidade? Para que Cristo seja formado em nós. E a partir do momento que Cristo é formado em nós, nós entendemos a proposta do reino. Entendemos a proposta da graça. Por isso que essa graça salvadora é justamente a graça que nos acolhe. É justamente a graça que não faz acepção e não é seletiva. Muito pelo contrário, aqueles que reconhecerem Jesus como o único e suficiente Salvador, ele desfruta dessa graça de Deus. Lá no livro de Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 12, vai dizer exatamente assim: Ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu Deus. Mas se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E
o seu amor em nós, ele é aperfeiçoado. Ninguém jamais viu Deus. Mas se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E o seu amor em nós, ele é aperfeiçoado. Por isso, meus queridos, quando nós se deparamos com essa questão, literalmente a questão moral, precisamos entender que esse é um dos fatores cruciais que vai autenticar em nós a alegria da salvação também. Por quê? Lá no livro de Gênesis, bem no início, capítulo 1, capítulo 2, teremos toda a formação da terra, a formação do homem. De repente, há uma conversa no céu. Façamos o homem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem. Como assim a semelhança? Meus queridos, Deus, ele tem os seus atributos morais. E Deus, ele tem os seus atributos exclusivos. Quais são os atributos exclusivos de Deus? Ele é onipotente, é exclusivo, só ele tem todo o poder. Ele é onipresente, é exclusivo, só ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é imutável, é exclusivo, não muda. Então, percebe que esses são os atributos exclusivos. Mas Deus também tem os seus atributos morais. Deus de amor, Deus fiel, Deus justo, Deus compassivo, Deus misericordioso, Deus longânimo. Percebe? Esses atributos morais foi atribuído ao homem. Por isso que façamos o homem, a nossa semelhança, também está relacionado aos atributos morais de Deus em nós. Por isso que mostrar a imagem de Deus também está relacionado com os atributos morais. Quem aqui nunca ouviu alguém dizer: nossa, você foi um anjo que caiu do céu? Nós sabemos que o anjo que caiu do céu não tem uma boa referência para nós. Mas para aquele que não conhece Deus, foi a única comparação divina que ele encontrou para nos comparar e nos aproximar da divindade. Mas por que foi dito isso? Você foi um anjo que caiu do céu porque você ora muito? Não! Ele disse isso porque você prestou favores, prestou bondade, mostrou amor, compreensão. Percebe? Os valores morais foram apresentados. E por causa disso você foi aproximado por eles com uma grande referência de uma divindade angelical. Por isso que, quando nós se deparamos com isso, o pecado vai afastando o homem, vai afrouxando o homem desse processo moral, aonde teremos um afrouxamento moral. E esse afrouxamento moral vai causando uma apostasia, tanto teológica como uma apostasia moral. Por isso que, quando nós reconhecemos, quando nós entendemos, quando nós compreendemos o grande objetivo da morte de Cristo, nós entendemos que a intenção de Cristo é religar o homem com Deus e religar o homem com o homem. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, religou o homem com Deus, vertical. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, religou o homem com o homem, horizontal. Percebe que forma o sinal da cruz? A parte vertical é os 4 primeiros mandamentos, homem e Deus. A parte horizontal é os 6 últimos mandamentos. São mandamentos que foram dados para nós aprendermos a conviver em sociedade. Isso é importante. Percebe? Olha o que Jesus fez por meio do seu sacrifício perfeito. Nos religa com Deus e nos religa com o homem. E esse lado moral, ele é tão importante. Tem uma parte lá de Gênesis 32 que Jacó vai encontrar com seu irmão Esaú. Eles irão se encontrar.
Porém, Jacó está com medo. Lembra daquela história? Que Jacó fez um prato de guisado para o seu pai para receber a bênção do primogênito. Jacó enganou o pai para receber a bênção do primogênito, sendo que o primogênito é o Esaú. E chegou o momento de Jacó se encontrar com o seu irmão Esaú. Jacó fica com medo, literalmente com medo. E Jacó chega e diz: olha, pega presentes, pega muitos presentes, e façam que esse presente chegue primeiro do que eu. Porque quem sabe esses presentes não venham aplacar a ira de meu irmão. Quando os presentes chegam, com os servos de Jacó, Esaú olha e diz: que é isso? É um presente que Jacó deu. Diga para ele que eu não preciso, porque eu tenho. Não preciso, eu tenho. Cadê meu irmão? E Jacó, com medo, estava se aproximando. Quando Jacó se aproximou de seu irmão Esaú, Jacó pensou: vai ficar nervoso, vai me bater, vai fazer qualquer coisa, por causa da bênção da primogenitura. Esaú, ele faz exatamente o que? Ele se aproxima, ele abraça seu irmão Jacó, ele começa a beijar Jacó, ele começa a chorar, abraçando e beijando e chorando. E Jacó desacreditou daquele ato. Quando Esaú solta Jacó, Jacó olha para o seu irmão e disse: meu irmão, eu vejo em seu rosto o rosto de Deus. Você sabe o que é isso? Valores morais. Os valores morais, eles fazem exatamente isso. Ele faz que a imagem de Deus fique em evidência. Eu não preciso dizer que eu oro, não preciso dizer que eu estou jejuando, mas a forma como eu me relaciono, eu consigo mostrar Deus sem palavras. Conseguimos mostrar Deus sem palavras. Por isso que nós que aqui estamos, nós temos acesso gratuito, acesso de confiança, para se apresentar a Deus por meio do sangue de Jesus, para que nós venhamos ter uma mudança de vida. E hoje nós temos esse acesso, e é por isso que eu convido vocês, eu digo para vocês, dia após dia, para que vocês tenham uma vida de oração. Dia após dia, para que vocês venham respirar Deus no seu dia a dia. Teve um dia que perguntaram para D.L. Moody, e disse: Moody, quantas horas você ora por dia? E ele fala: quantas horas eu não sei, mas eu não fico menos de 10 minutos sem orar. Quantas horas eu não sei, mas eu não fico menos de 10 minutos sem orar. É uma vida com Deus, é uma vida intrínseca, é uma vida relacional, é uma vida na qual a pessoa entendeu, conforme o louvor, o que será de nós sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus. Ainda que você hoje tenha momentos maravilhosos, momentos satisfatórios, realizatórios, eu quero dizer que nenhum desses momentos se compara com esse, onde nós se apresentamos na presença de Deus, para agradecer, para enaltecer, para reconhecer, para glorificar, para dignificar, para magnificar Deus. E é por isso que, para finalizar esse exato momento da pregação, eu quero repetir aquele versículo, 1 Epístola de João 4,12. Ninguém jamais viu Deus. Mas como que nós mostramos Deus em nossa vida? Olha o que diz: ninguém jamais viu Deus. Mas se você amar
o outro, Deus está em nós. Percebem? Deus está em nós. Eu conheço de pessoas que ficaram complexadas, pessoas ficaram desanimadas, pessoas se enfraqueceram, se definharam na presença de Deus, porque um dia ouviram que para Deus estar na vida dele, precisa disso, coisa que ele não conseguia cumprir, e quem orientou ele também não conseguia. E ele foi se definhando, até um certo dia que nós começamos a conversar, e ele, olha irmão, Deus não está na minha vida. Eu falei, como assim meu irmão? Claro que está. Jesus se entregou por nós, você reconheceu como o único e suficiente Salvador, o joelho se dobrou, a língua confessou, o coração creu na justiça. Deus é na sua vida. Não é. Quando ele começou a pontuar, eu disse assim, meu querido, tu és uma pessoa tão amorosa, que essa é uma das evidências de que Deus é na sua vida. Ninguém jamais viu Deus. Mas se nós amamos ao outro, uns aos outros, Deus está em nós. Porque como nós iremos afirmar, eu amo Deus, se eu não consigo amar o próximo que eu estou vendo? Como eu digo, eu amo Deus que não vejo, e eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo? Por isso que diz na primeira epístola de João, ninguém viu Deus. Mas se você consegue amar aquele que você está vendo, esse Deus que você nunca viu, ele está em você. Ele está em você. Por isso, meus queridos, que Deus abençoe a todos. Que Deus enriqueça. Que Deus confirme seus passos. E que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. E o dia de amanhã é mais um dia aonde teremos que enfrentar as lições e as causalidades da vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus abençoe. Muito obrigado.